Olá pessoal do primeiro ano, como é que vocês estão? Hoje na aula de gramática nós vamos continuar estudando sobre os pronomes, certo? Hoje, como nós já vimos a teoria, nós vamos para os exercícios. Vamos aqui comentar alguns exercícios que estão no caderno de exercícios de vocês, beleza? Capítulo 10, tá? Então pega aí teu caderno de exercícios, pega o lápis e vamos juntos responder. Capítulo 10, página 85 a 90, tá bom? Vamos lá. Então, como nós sabemos, o nosso conteúdo de gramática, ele sempre foca a respeito do uso dessa classe gramatical, no caso de hoje, a classe pronome, dentro da construção de efeitos de sentido, ou seja, dentro do processo de construção dos efeitos para a comunicação, para o que a gente faz aí no dia a dia, né? Independentemente do lugar, da situação, do tipo de comunicação que a gente for fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora, não necessariamente focando nas regras em si, tá? Porque isso aí vai ser posteriormente num trabalho que eu vou passar para vocês sobre como a gente pode melhor utilizar os pronomes, tanto na fala quanto na escrita, tá? Então, o nosso foco é no efeito de sentido que os pronomes nos trazem, beleza? Então, vamos para a quinta questão. A quinta questão é do teu caderno de exercícios, beleza? Pega aí para poder acompanhar. Esta questão aborda aspectos relativos à morfologia e à sintaxe na produção de sentidos, ou seja, morfologia que tem a ver com as classes de palavras, com as formas das palavras, e a sintaxe que tem a ver com a função daquela palavra dentro de uma frase, tá? Então, vamos ler aqui essas duas frases que vão situar essa questão. Primeira. Ontem à noite, o guarda deteve o suspeito em sua casa. Observem que a gente já percebe aí uma ambiguidade, né? Que é aquele efeito que nós vimos em algumas aulas atrás, quando a gente fica em dúvida o que essa frase está querendo nos dizer. Ou seja, tem um duplo sentido. Ontem à noite, o guarda deteve o suspeito em sua casa. Tá, qual era a casa? A casa do guarda ou a casa do suspeito, né? Segunda frase. João pediu a Pedro para sair do seu partido. A mesma coisa. A gente tem aqui um efeito de ambiguidade, porque a gente não sabe se o partido é do João ou se é do Pedro, tá? Então, vamos agora para as afirmações. Vamos analisar essas afirmações. Avalie os seguintes comentários. Número 1. No primeiro enunciado, tem-se um caso de ambiguidade. A gente percebe essa ambiguidade, né? Então, está correta. Ambiguidade referencial. O pronome sua pode remeter à posse da casa tanto ao guarda quanto ao suspeito. Correto. 2. No segundo enunciado, fica claro que é Pedro quem deve sair do partido. E aí, será? 3. Em ambos os enunciados aparecem casos de ambiguidade, provocados pela possibilidade de mais de um referente para um só pronome. Também. 4. No segundo enunciado, é possível pensar-se o partido como pertencendo ou a João ou a Pedro, beleza? Então agora, o que a gente consegue perceber? Que só temos frases corretas, apenas 3, que é a 1, a 3 e a 4. Observem aqui comigo, ó. Porque essa 2, no segundo enunciado, fica claro que é Pedro quem deve sair do partido. Essa aqui não está correta, porque a gente tem na frase 2 também uma ambiguidade. Não está dando para saber aqui de quem é que tem que sair do partido ou não, tá? Portanto, as corretas são a 1, a 3 e a 4, beleza? Marca aí no teu caderno, letra E. Agora vamos para a 10ª questão, que começa falando de um texto sobre que o título é Destino Atroz. Um poeta sofre 3 vezes. Como assim? Primeiro quando ele os sente, depois quando os escreve e por último quando declama os seus versos. Então, volta aqui comigo no começo, ó. Um poeta sofre 3 vezes. Primeiro quando ele os sente. Os sente, esse pronome os aqui está se referindo a quê? Se a gente ainda não sabe, né? Então, observem.
depois quando os escreve e por último quando declamam os seus versos. Quando a gente chega no final, é que a gente consegue perceber que esse pronome osa aqui está se referindo à palavra versos, tá? Então é um pronome que vem antes do que ele está se referindo, antes da referência, que no caso, antes da referência, nós conseguimos então perceber que o pronome pessoal, no caso oblíquo, ou se refere à letra E, aos versos do poeta. Beleza, gente? Quando é antes, é catafórico, né? Tem até a ver com a aula que eu expliquei para vocês, gravada, tá? Então é isso que acontece quando a gente vê um pronome antes da referência. Só conseguimos perceber mediante a continuação da leitura do texto. Beleza, agora vamos para o texto da questão 16. Acompanhem comigo. Sabemos que você é o melhor amigo dele, mas convença-se, o homem não tem jeito mesmo. Aí o outro fala, eu sei, mas alguém tem que ficar do seu lado. Essa conversa, esse diálogo acontece, como vocês podem perceber aí no caderno de exercícios, em uma tirinha, né? E aí a gente tem aqui as cobras conversando com um cachorro. As cobras que falam nessa primeira parte. Sabemos que você é o melhor amigo dele, mas convença-se, o homem não tem jeito mesmo. E o cachorro responde, eu sei, mas alguém tem que ficar do seu lado. Esse pequeno texto tem vários pronomes, né? Que é o que a gente vai analisar agora. Ó. Você, dele, tá? Eu, alguém, seu. Então, vamos analisar. Primeiro, pra gente marcar aqui não está correto, tá bom? Só tem uma errada. Letra A. Você tem como referência o interlocutor, no caso o cão. Quando eles falam aqui, ó, sabemos que você é o melhor amigo. É o interlocutor, ou seja, a pessoa com quem eles estão falando. Portanto, ela está correta, tá? Dele. Tem como referência o termo homem, ou seja, dele é o homem, porque aqui ele fala, ó, o melhor amigo dele. A gente não sabe ainda quem é, né? Mas aqui na frente a gente descobre que é o homem, tá? Correta também. C. Eu tenho como referência, no caso, o cão. Correto, porque aqui é o cão que está falando. Ele fala, eu sei, ou seja, pronome primeira pessoa do singular. Ele mesmo está falando, ok? Correta também. D. Alguém é um pronome indefinido e, no caso, serve para indicar que o cão dá apoio ao homem sem grande envolvimento pessoal. Ou seja, ele diz aqui que alguém tem que ficar do seu lado. Então, ele se coloca como sendo esse alguém, ok? E, letra E, seu no último balão tem como referência os dois interlocutores e equivale a do lado de vocês. O cão está dizendo aqui que vai ficar do seu lado, do lado de quem? Do lado de quem está falando com ele, das cobras? Não, ele está falando aqui do seu lado, é o lado do homem. Portanto, é a letra E que deve ser marcada, porque ela é a única que não está correta. Bom? Continuando. Questão 17. Na passagem abaixo, os pronomes que substituem pela ordem os termos em destaque sem que haja alteração de sentido são, vamos lá, os pronomes que substituem pela ordem os termos em destaque que não vão alterar o sentido. Olha a frase. Toda ciência contém em seus fundamentos uma mitologia. Para muitos, a mitologia é coisa da fantasia, enquanto a ciência se constitui em fala de gente séria. Ok. Agora, quais são os pronomes que a gente consegue colocar aí, trocando essas palavras e que não vão alterar o sentido? Segundo o que nós estudamos, né, lá na live que a gente teve sobre pronomes, qual é que vai ficar correto? É a letra E, tá bom? Olha só. Toda ciência contém em seus fundamentos uma mitologia. Para muitos, esta é quem? A mitologia. Por que é esta? Porque é o pronome que se refere à palavra mais próxima que nós temos aqui, que é a mitologia, tá bom? Esta é coisa da fantasia. Enquanto aquela, olha aqui,
é o pronome que melhor se adequa para substituir a palavra ciência. Por quê? Porque ciência está longe. Quando a palavra está longe, a gente utiliza o aquela para se referir, tá? Essa aqui é uma ótima dica para produção textual, para redação que vocês forem escrever, para colocar palavras que vão substituir as que vocês já escreveram, para não ficar aquele texto ali com palavras repetitivas, tá? Essa regra aqui é muito importante, então anota ela aí, destaca ela aí no teu caderno, porque ela sempre vai ser muito útil para vocês escreverem redações, tá? Mais uma questão, essa aqui não tá no caderno de exercícios, essa aqui eu coloquei como extra para a gente perceber aí como que funciona um pouquinho da utilização dos pronomes, tá? Vamos lá, a carta vinha endereçada para, aí é pra gente completar, né? Para mim, para eu e para tu, para ti, como é que fica? Por isso é que abri. Então, gente, olha só, a questão correta é, a carta vinha endereçada para mim e para ti. Ti aqui, segunda pessoa, tá? Dessa forma. Por isso, separado, pelo amor de Jesus Cristo que está lá no céu, por isso é separado, é que abri, tá bom? Então, ó, tá errada, né, essa daqui. E assim a gente consegue responder a questão, que é a letra C, beleza? Então, são algumas resoluções do caderno de exercícios. Temos outras questões que precisam ser respondidas para vocês entenderem melhor o conteúdo, tá? Respondam para que vocês possam fixar melhor esse conteúdo aqui, que são os pronomes. E aí, depois eu vou passar um trabalho para vocês que se refere ao aprendizado dessa última questão aqui, porque são várias regrinhas que a gente precisa revisar, que vocês já devem ter visto no fundamental, mas é preciso agora fixar no ensino médio, tá? Um abraço, até a próxima aula!